Glória a Deus, aleluia. Dá mais um pouquinho de som para mim? Glória a Deus, aleluia. Som, glória a Deus, tá bom. Glória a Deus, aleluia. Hoje é culto de Santa Ceia, né? É um culto especial, onde vamos sentar na mesa para estar trazendo a memória da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? E hoje eu quero até, o Senhor colocou no meu coração, estava querendo trazer outra palavra, mas a gente não pode fazer aquilo que a gente quer, e sim aquilo que o Espírito de Deus tem nos dirigido para fazer, né? O Senhor colocou para que eu viesse estar nessa noite falando sobre a ressurreição, o segredo da ressurreição e a dúvida de muita gente que ainda não acredita que Jesus ressuscitou. Mas graças a Deus por nós que estamos aqui nesta noite sentados, porque acreditamos que Jesus ressuscitou. Romanos 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Com a boca se confessa, com o coração se crê para a salvação. Se eu não creio que Jesus ressuscitou, eu não posso ter a salvação, né? Glória a Deus. Hoje é culto de Santa Ceia. Às vezes eu fico triste, irmãos, por ver alguns irmãos que estão congregando conosco. Chega no dia de Santa Ceia, esses irmãos desaparecem. E eu não sei qual é a explicação que eles têm para dar. Porque no dia de Santa Ceia é um dia especial, é um dia que você não pode faltar na casa do Senhor. Na lição oficial nós vemos que Jesus disse que aquele que não comer da carne e não participar do seu sangue, não tem parte com ele. Então se eu estou na igreja e no dia de Santa Ceia eu não venho participar do corpo e do sangue do Senhor, como é que fica? Veja bem, irmãos, olha, capítulo 2, versículo 9 de João diz que o apóstolo, usado pelo Espírito Santo, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo, para perdoar os nossos pecados, não somente os nossos, mas também os de todo mundo. Se eu não creio nesta palavra, o que eu estou fazendo na igreja? Quando o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba deste pão, e coma do pão e beba do vinho, o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Examine o homem a si mesmo. O que é examinar? Saber que eu estou em pecado e que naquele momento que eu tenho que participar da ceia, se eu estou em pecado, eu tenho que pedir perdão dos meus pecados a Deus, e automaticamente Deus me perdoa. Porque se eu pedir perdão para Deus, eu não creio que Ele me perdoa, o que eu estou fazendo na igreja? Eu estou chamando Deus de mentiroso. Estou chamando Deus de mentiroso. Eu estou dizendo que Ele não tem competência para perdoar o meu pecado. É isso que o apóstolo está dizendo. Se houve uma discussão no lar, com o esposo, com o vizinho, com o fulano de Beltrano, isso não é um motivo para você não participar da ceia. Não é motivo. Porque se você chega, dobra o seu joelho e pede perdão a Deus, Ele te perdoou. Então você examinou a si mesmo. Nós temos que examinar a nós mesmos. Como é que está a minha conduta diante de Deus? Se eu errei, eu dobro o meu joelho e peço perdão. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Foi isso que Ele nos ensinou. Porque não há pecado que Deus não possa perdoar. Ainda que os teus pecados sejam negro como escarlata, se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Então não tem pecado que Deus não possa perdoar. O pecado que Deus não perdoa é aquele que eu não confesso. Capítulo 28 de Provérbios, versículo 13 diz que aquele que confessa o seu pecado alcança o perdão, alcança a misericórdia de Deus. Mas aquele que não confessa não prospera. Não tem como prosperar se eu estou em pecado. Todos nós erramos no olhar, no falar, no pensar. Tudo isso é pecado. Às vezes quando nós olhamos para algo, nós desejamos algo que não é permitido que nós venhamos obter. Mas nós desejamos, porque somos carne. Ainda carregamos o corpo de Adão. Nós estamos carregando a natureza de Adão.
mas já carregamos a natureza espiritual de Cristo. Já nascemos de novo, recebemos a natureza espiritual de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se você já tem o Espírito de Cristo, você pertence ao Senhor. Então, o que impede de que as pessoas sentem na mesa para participar do pão e do vinho? O que impede? O inimigo, interessante, irmão, que o inimigo ele está procurando um motivo para ficar na nossa mente dizendo que nós somos pecadores, que não somos dignos de sentar na mesa, que Deus não nos perdoa, que Deus não nos quer mais, que pecamos. Isso é mentira dele. Não tem perdão para ele já era, mas para mim tem. Não existe perdão. O único perdão, o único pecado que realmente eu não vou alcançar é se eu blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Se eu falar contra Jesus, o Espírito Santo de Deus intercede por mim. Se eu falar contra Deus, o Espírito Santo de Deus intercede por mim. Mas se eu falar contra o Espírito Santo, quem vai interceder por mim? Aí não há perdão. É isso que a pessoa precisa aprender. Amém? Vamos abrir a Bíblia aqui no capítulo 28 de Mateus. Capítulo 28 de Mateus. Hoje é rápido, né? Porque é só uma rapidinho aqui para a gente entender algo muito interessante. Capítulo 28 de Mateus. A ressurreição de Jesus. Nós vamos ver o milagre que Deus operou na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Todos acharam? Está difícil? Mateus é o primeiro evangelho da Bíblia. Amém? Achou? Todos acharam? Diz assim a palavra do Eterno. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra, assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde ver o lugar onde o Senhor estava. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali vereis, e eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram, anunciaram aos seus discípulos. Amém? Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Nós acabamos de ler um texto aqui interessante. Eu vou reler aqui para a gente entender. No primeiro dia da semana, né, no fim do sábado, quando já estava despontando o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana para nós? O domingo, né? É o primeiro dia da semana, né? Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Elas foram lá para ungir o corpo de Jesus. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. Aqui nós vemos que Deus operou um grande milagre, fazendo o quê? Um grande terremoto. E esse terremoto moveu a pedra. Aquela pedra era muito pesada e precisava ser removida. Interessante. Qual é a pedra que está na tua frente impedindo você de ver o Mestre nesta noite? Qual é a pedra? Tenha certeza que se tiver pedra nesta noite, no teu caminho ela vai ser removida, porque Deus vai enviar um anjo para
remover a pedra que está impedindo você de ver a glória do Senhor, de ver o teu Deus ressuscitado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus, ele vai dar ordem aos seus anjos. E Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para que você não tropece com o teu pé em pedra. Essa pedra, ela vai estar sempre no nosso caminho. Sempre vai ter pedra no nosso caminho. Mas tenha certeza que se você tiver temor a Deus, se você obedecer a palavra de Deus, esta pedra vai ser removida e você ainda vai sentar em cima dela, diz o Senhor. Aqui havia uma barreira, havia um impedimento. Jesus foi colocado numa sepultura virgem de José de Arimateia, da cidade de Arimateia. Ele era senador, era discípulo de Jesus. Ele não estava concordando com o que tinha acontecido, com o que fizeram com Jesus. E ele emprestou aquela sepultura para Jesus. O que é emprestar? Emprestar é algo que você tem que devolver. Por que ele emprestou para Jesus? Alguém chegou e disse: olha, como que você vai dar a tua sepultura para ele? Ele disse: não, eu não estou dando, eu estou emprestando, porque ele disse que daqui a 3 dias ela está vazia. Oh, glória a Deus, aleluia. Daqui a 3 dias ela está vazia, e eu creio nele, por isso eu estou emprestando para ele, porque ele vai me devolver. E a gente vê aqui que no primeiro dia da semana, aquelas mulheres foram correndo para ungir o Senhor Jesus. E havia uma barreira, havia um impedimento, que elas não podiam remover aquela pedra. Era uma pedra muito pesada. Interessante que tem pedra que é nós que temos que tirar. Agora tem pedra que só Deus pode tirar. Lá na sepultura de Lázaro, ele disse: tira a pedra. E Marta disse: mas já cheira mal. Já faz 4 dias que ele foi sepultado, já está fedendo, ele já está em decomposição. E Jesus disse: eu não te hei dito que aquele que crê verás a glória de Deus? Tira a pedra. Aleluia. Interessante, se Jesus dissesse sai pedra, a pedra saía. Mas a responsabilidade de tirar a pedra não era de Jesus. A responsabilidade de tirar a pedra é minha e sua. Quando eu e você tirar a pedra, aí Jesus ressuscita o morto. Qual é o morto que está na tua vida? A tua fé? Você já perdeu a fé e está morta? Jesus está aqui nesta noite para ressuscitar a tua fé. Mas é preciso que você abra o teu coração e remova esta pedra. Nós vemos que essa pedra foi removida. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus querido e amado. E assentou sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. O irmão já pensou como ficaram surpresas aquelas mulheres quando viu aqueles anjos com as roupas resplandecentes igual um relâmpago? Você já viu quando o relâmpago racha lá no céu, né, que ele vem descendo, caindo aquelas faíscas, como uma coisa linda, não é bonito? Você já pensou como é que estavam aqueles anjos ali, aquelas mulheres contemplando? E os guardas, interessante, irmão, depois nós vamos, né, rapidinho para a gente entender. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Quando os soldados viram os anjos removendo a pedra, eles caíram por terra como mortos. Eles viram com seus próprios olhos. Eles viram o milagre que Deus estava operando. Viu quando os anjos estavam removendo a pedra, e eles caíram por terra como mortos. Olha que coisa interessante. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo. Vocês não precisam ter medos. Filhos de Deus não precisam ter medo dos milagres que Deus opera. Quem tem medo dos milagres que Deus opera é aquele que não crê e aqueles que não servem ao Deus Todo-Poderoso. Esses, eles têm medo daquilo que acontece. Interessante. E quando Deus mandou Moisés santificar o povo e levar diante do monte Horebe, que Deus ia falar com eles pessoalmente, quando Deus começou a manifestar, Ele manifestou com fogo, o monte fumejava, o monte tremia, era relâmpago, trovão. O povo começou a dizer: Moisés, que Deus não fale conosco, mas vai você falar com Ele, nós temos medo de morrer. Que coisa, né, irmão?
Esse é um Deus tremendo, né? Oh, glória a Deus, aleluia. E ele não está aqui. Olha a resposta do anjo. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei a quem buscais, Jesus que foi crucificado. Eu sei a quem vocês estão procurando. É Jesus Cristo que foi crucificado. Olha a resposta do anjo para ela: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. Quem primeiro pregou o evangelho da ressurreição de Cristo foi quem? Os anjos. E depois dos anjos foi Maria Madalena, enviada pelos anjos. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, porque quando Jesus morreu, parece que tudo tinha acabado. Quando a angústia, quando os problemas vêm sobre as nossas vidas, parece que tudo acabou. A esperança morreu, a promessa não vai se cumprir, acabou. O inimigo chega trabalhando na minha mente e na tua mente, acabou. Essa enfermidade você vai morrer com ela, mas o Eterno ainda não deu a última palavra. Ele diz que você não vai morrer com essa enfermidade, porque Ele não criou você para morrer com essa enfermidade, porque Ele é o médico dos médicos. Alguém pode dizer para você, mas não interessa o que alguém diz, porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, aleluia. É Ele que fala a verdade, aleluia. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo ela, eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo: eu vos saldo. Interessante, primeiro o Senhor mandou os anjos, depois ele veio pessoalmente falar com o seu povo. Lá no Velho Testamento tinha época que Deus mandava anjos, né? Deus mandava anjos para falar com o seu povo. E tinha a oportunidade que Deus dizia: agora quem vai sou eu, é eu que vou falar com ele. Nós vemos a passagem de Elias quando estava fugindo de Jezabel. Ele se enfiou, primeiro ele ficou ali debaixo daquele pé de árvore, com fome e com sede. E Deus manda um anjo trazer pão e água para alimentar o seu servo, né? Deus manda anjo para falar com ele: levanta, acorda, come, porque o caminho que você tem que andar é grande, você vai ter que andar muitos dias, alimenta para poder. Ele caminhou 40 dias e se enfiou dentro daquela caverna. Aí lá na caverna Deus não mandou mais anjo. Mandou anjo? Deus foi pessoalmente. Eu preciso ir lá falar com meu filho. Eu não preciso mandar recado, eu tenho que ir lá falar com ele. Irmão, tem momento que você está passando por situação: Deus não manda fulano, não manda Betrano para vir me ver. Deus falou que não é para mandar, é Ele que quer falar pessoalmente com você. O negócio é você e ele, não fulano e Betrano. Fulano e Betrano não resolve o problema, mas Deus resolve. E aí a gente vê que Deus chega lá, faz umas manifestações. Não estava em A, não estava em B, não estava em C. Aí ele vai e fala com a voz mansa e delicada. Olha que coisa gostosa, uma voz mansa e delicada. Elias, o que faz aqui, meu filho? Senhor, eu tenho sido zeloso pela tua obra. Mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. E até eu estou procurando tirar a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais. Senhor, me leva logo, me tira a vida. Interessante que você pede algo e Deus tem algo mais importante para fazer na tua vida. Deus tinha algo mais importante para fazer na vida de Elias, que era arrebatar Elias, do que tirar a própria vida de Elias. E aí Deus fala assim: não, Elias, não, meu filho, não tem só você não. Eu ainda deixei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram e não beijaram Baal. Às vezes a gente diz assim: se eu for embora da igreja, a igreja fecha. Porque lá só tem eu que faço isso, faço aquilo.
Você viu o que Elias disse? Só tem eu. Deus falou, não, você está errado. Eu tenho 7.000. Se você for, eu coloco outro no teu lugar. Deus colocou ou não colocou? Interessante que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aí Deus falou, volta, porque eu não terminei a obra lá onde você deixou. Volta. Às vezes você e eu é apressado, não quer fazer a obra de Deus, deixa tudo pela metade aqui atrás e vai lá para frente, vai lá não sei para onde Deus não te mandou. Aí Deus fala assim, volta que eu não terminei a obra que eu tinha com você em tal lugar, volta para lá, aqui eu não te quero, eu não mandei você vir para aqui. Aí aparece não sei quantos, não, o teu tempo aqui acabou, não, o teu tempo aqui acabou. Mas que tempo acabou, irmão? Que tempo de servir a Deus acabou? O meu tempo só vai acabar quando Deus me chamar. Aí sim vai acabar. Mas enquanto Deus não me chamar, o tempo não acabou. Isso é conversa fiada. Aqui não tem o que fazer. Que gosta de pescar peixe em aquário. Por que não vai para o mar pegar os tubarão? Por que não conserta a rede e não vai lá pegar? Fica pegando em aquário. Pescando em aquário. O apóstolo Paulo disse assim, jamais eu evangelizarei aonde alguém está evangelizando. Se já tem alguém lá, o que eu vou fazer lá? Eu vou para outro lugar que não tem ninguém. Aqueles que estão lá precisam. Mas aqui já tem, o que eu vou fazer? E aí nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor disse assim para elas, olha, e indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro dizendo, eu saldo minhas servas. E elas chegando abraçaram os seus pés e adoraram. Então Jesus disse-lhe, não tem mais, ide dizei aos meus irmãos, e vão a Galileia, e lá me verão. Interessante que quando Jesus deu essa ordem para as mulheres ir e avisar os discípulos que ele tinha ressuscitado, já tinha saído outra notícia. Já tinham sido pregado outro evangelho ao contrário. Quer ver, ó? E quando ia, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas essas coisas que havia acontecido. E congregando eles com os anciões, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizes, vieram de noite os seus discípulos, dormindo nós, furtaram, e se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, não persuadiremos, e vós poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estava instruídos, e foi e divulgando este edito entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje, esta mensagem está em Jerusalém, que Jesus não ressuscitou. Você está vendo como é fácil? É mais fácil crer na mentira do diabo do que crer na verdade de Deus? Você vê que muita gente, por quê? Porque veja bem, Deus, ele é Deus de mistério. Se Deus quisesse que Jesus fosse visto quando ele ressuscitou, Jesus tinha aparecido para o mundo inteiro ressuscitado. Mas Deus não colocou Jesus para aparecer para o mundo, só para os seus discípulos em ocasião especial. 500 dos seus discípulos viram ele ressuscitado. E aqui nós vemos que os soldados, quando viram os anjos removendo a pedra, eles ficaram perplexos, caíram por terra como mortos. E eles foram e anunciaram os sacerdotes que realmente tinha se cumprido o que Jesus falou. Ele ressuscitou. Quando eles disseram, ele ressuscitou, eles cala a boca, não diz que ele ressuscitou, nós vamos pagar muito dinheiro para vocês, e vocês vão sair por aí falando que ele que os discípulos dele, que vocês dormiram à noite, e os discípulos dele vieram, roubaram o seu corpo, e eles estão mentindo. Sai e divulga. Então essa primeira mensagem aqui foi divulgada. Até hoje o judeu não acredita que Jesus ressuscitou. Nós acreditamos porque a fé vem pelo ouvir
ouvir a palavra de Deus. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, porque Deus tem poder. Se Jesus ressuscitou Lázaro, 4 dias morto, já em decomposição, aonde estaria o poder dele para não ressuscitar ele mesmo? Ou o Pai para ressuscitar Jesus? O Pai ressuscitou Jesus. E veja bem aqui, ó. Jesus deu uma ordem para que eles fossem para onde? Para a Galileia. E lá ele ia falar com eles. E chegando lá, Jesus diz assim, as últimas instruções, olha. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Vocês entenderam aqui? Entenderam? Meu Deus do céu. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Esse aí não é Jesus, não. Esse aí daí não. Eu não acredito. É como nos dias de hoje. Não é todo mundo que acredita no Evangelho. Não é todo mundo que acredita na mensagem que é pregada dentro da igreja. Se você pregar uma mensagem pervertida, como foi pregada aqui, ó, todo mundo acredita. Agora, se você pregar a verdade, ninguém gosta da verdade, porque a verdade se descobre, a mentira se inventa. Ninguém inventa a verdade. Ninguém inventa a verdade se descobre, a mentira se inventa. Você vê aqui que lá no Éden, Deus falou para Adão que de todos os frutos ele podia comer livremente, mas daquele fruto do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer, porque no dia em que eles comessem eles morreriam. Satanás entrou no corpo de uma serpente. Serpente fala? Não, mas aquela falou. Satanás, ele é um espírito, ele precisa de um corpo humano para ele entrar e realizar suas obras. Deus, ele tem o corpo do ser humano como templo do seu Espírito Santo, porque quando Deus criou Adão e Eva, criou santo, e Deus colocou o Espírito Santo dele em Adão e Eva. Por isso que quando você olhava para Adão e Eva, você via a verdadeira imagem e a verdadeira semelhança de Deus, porque sobre eles repousava a glória do Eterno. Depois da queda, o único homem que veio trazendo a verdadeira imagem, a verdadeira semelhança, foi Jesus Cristo, Filho de Deus, o segundo Adão. E aí você vê que Satanás entra no corpo da serpente. Satanás, ele é astucioso. Você pode ver, o camarada nunca canta a mulher do outro quando ele está perto dela. Ele nunca vai lá. Quando ele está às costas, sai se espreguiçando, olhando para o mundo, olhando para as outras, o camarada já chega lá. Você é uma mulher bonita, hein? Seu marido é um homem de sorte. É assim que começa. Elogios. Aquilo que o marido não fala, os outros vão falar. E mulher gosta de elogio. Mulher gosta de carinho, gosta de elogio. E aí acaba, quando o camarada volta, a mulher dele já está laçada na rede. Adão saiu e deixou Eva só. Quando ele estava lá junto com ela, ele não foi. Você pode ler na Bíblia, ele não foi. Ele pegou ela só. Quando ela estava sozinha lá, Satanás olhou e falou: o trouxa não está aqui, eu vou lá. Aí foi lá e disse: por que você não come do fruto que está no meio do jardim? Eva disse: não podemos comer, porque Deus disse que no dia em que nós comermos, nós morreremos. Satanás, ele é astucioso. Não, Deus sabe que não é assim. Deus sabe que no dia que você comer deste fruto, os seus olhos serão abertos e você passa a conhecer o bem e o mal, e você será como Deus. Aí Eva, opa, você sabia que certos tipos de palavra corrompem a mente do ser humano e o coração? Sabia disso? A palavra tem poder. Jesus diz: pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras você será condenado. A palavra é como uma semente. Se você pega um caroço de feijão, você olha assim, está morto. Não está não, está vivo. Coloca um pouquinho de barro na vasilha, molha e enfia ele lá dentro. Com 3 dias nasce e dá fruto. Assim também é a tua palavra. Aí Eva foi lá e comeu, não foi? Era verdade o que Satanás estava falando? Ela comeu, deu para o esposo. Aí Deus vem e diz assim: Adão, onde estás, meu filho? Quando eles comeram,
o Espírito Santo de Deus se retiraram deles. Eles ficaram nus, ficaram despidos, nus. O Espírito Santo de Deus retiraram dele. Eles já não eram mais a imagem e a semelhança de Deus. Já estava trazendo outra imagem e outra semelhança. Imagem e semelhança de desobediência, de rebeldia, de conflito com o Pai. E aí você vê Deus perguntando: Adão, onde estás? Ouvi a tua voz, tive medo porque estou nu e me escondi. Quem te mostrou tu que está nu? Comesse tu da África que te ordenei que não comesse? Aí agora ele já joga a culpa da mulher. Ninguém gosta de assumir a responsabilidade do seu erro. Sempre ele arruma um bode expiatório. Não foi fulano, o culpado foi o pastor, por isso que eu saí da igreja. Foi o pastor, foi o culpado. E aí ele disse: foi a mulher que você me deu como companheira. Se você não tivesse me dado essa mulher aí, não tinha acontecido isso. Mas você me deu logo uma coisa dessa aí que não presta. Está vendo o que aconteceu? Jogou a culpa na mulher. E aí Deus vai falar com a mulher: por que fizesse isso, mulher? A serpente me enganou e eu comi. O que a serpente prometeu para Eva que não se cumpriu? Você será como Deus. Ela tinha a imagem e a semelhança de Deus. Quando ela comeu, a imagem e a semelhança de Deus retirou-se. Aí ela ficou como uma bruxa. Porque já não havia mais a imagem e a semelhança de Deus. Já tinha outra imagem, que era a imagem e a semelhança de quem? Do próprio Satanás. Você já viu nos desenhos, quando dá meia-noite que bate o relógio, aquelas mulheres bonitas, né? Princesa, daqui a pouco vira uma bruxa. Não era bonita? A mulher bonita, linda, quando o ponteiro bate ali no meia-noite, ela fica pau de misericórdia, estou caindo fora. Assim era Eva, linda, bonita. Quando o Espírito Santo de Deus se retirou-se, acabou a imagem e a semelhança de Deus. E aí nós vemos aqui agora o próprio Satanás usando os sacerdotes, aqueles que diziam que eram escolhidos de Deus, conhecedores do Torá, conhecedores dos 5 livros de Moisés, conhecia todas as regras rituais da lei, conhecia, mas não praticava. Conhecer uma coisa e praticar é outra. A gente vê tanta gente aí, conhecedor, que você olha, mas você vai ver o caráter e a conduta dessas pessoas. Misericórdia. Eu conheço a Bíblia. Para mim isso não é novidade, não. O diabo também conhece ela. Daí, que diferença faz? Ele pregou ela para Jesus, não pregou? Pula-te daí abaixo, que está escrito. Interessante que ele é tão mentiroso que ele fraudou o versículo, sim ou não? Fraudou? Lá no capítulo 19, capítulo 91 de Salmo, o versículo 11 está escrito: e Deus dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, para que tu não tropece com teu pé em pedra. Lê lá no capítulo 4 de Mateus e de Lucas, que ele tira